O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo avalia que a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos vai obrigar a economia brasileira a fazer adequações. O nosso entrevistado agora é o presidente do Ciesp, Rafael Cervoni. Tudo bem, presidente? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. É um prazer estar com você e com os amigos do Jornal da Pan. Muito obrigado. Inclusive, presidente, o Ciesp divulgou uma nota assim que foi confirmada a vitória de Donald Trump e, claro, são os pontos principais importantes para a indústria brasileira, a economia mais previsível, corte de gastos, como é uma discussão na ordem do dia, também a reforma tributária. De que forma o senhor acha que o Brasil pode aproveitar essa vitória do presidente Donald Trump para, obviamente, se aproximar ou ter uma relação melhor, menos ideológica com os Estados Unidos, mudando algumas bases da economia aqui no Brasil? Olha, Thiago, eu acho que independentemente dos partidos que disputaram essa eleição americana, sempre que há uma troca de governo nessa, que é a maior economia do mundo, a gente precisa ficar muito atento e fazer o que for necessário para evitar qualquer repercussão negativa. Pelo contrário, fazer do limão uma limonada, porque tem aqui grandes oportunidades para o Brasil. Eu acho que o Brasil é uma grande potência mundial. Eu acho que o presidente Trump, tem seguiu o que prometeu em campanha, deve aumentar o grau de protecionismo na economia americana, deve tomar medidas importantes até de aumento de tarifas alfandegárias, mas e ele deve reduzir drasticamente, como ele prometeu, a sua dependência do mercado asiático, especialmente da China. Isso coloca para o Brasil, que é um grande exportador potencial de economia verde. Nós estamos falando muito na descarbonização, algo que o Trump até tem criticado em favor da agricultura americana, mas agora a tendência é se medir cada vez mais as pegadas de carbono. O Brasil tem uma economia, uma matriz energética extremamente sustentável, somos um fornecedor, portanto, estratégico na pegada de carbono, e nós podemos ter, nesse sentido, uma relevância muito grande no mercado internacional. Também temos uma das maiores, se não a maior, bioeconomia do planeta, e isso se transforma também em matérias-primas sustentáveis, em produtos de maior valor agregado a partir da bioeconomia brasileira. E hoje, quando nós tivemos, depois da Covid, uma reestruturação nas cadeias regionais e global de fornecimento, o maior vencedor aqui nas Américas certamente foi o México. O México, entretanto, né, Thiago, nesse momento, está passando por um momento de limite desse fornecimento americano. E a relação do México com os Estados Unidos também, com o fechamento das fronteiras para imigrantes e tal, pode abrir uma grande oportunidade no Brasil. Tenho recebido na Fiesp, no Ciesp, grandes autoridades nos Estados Unidos que já estudam, inclusive, no Congresso americano, uma nova legislação para aumentar o fornecimento das Américas, claro, mirando muito o Brasil, que, aliás, tem um grande mercado consumidor que é atrativo para os Estados Unidos. Claro. Então, eu acho que nós temos um potencial importante, eu acho que a gente deve tomar cuidado e não exportar somente commodities, mas também agregar maior valor às nossas exportações, e ainda os Estados Unidos é o maior destino das nossas exportações. O senhor falou, o senhor apontou uma informação que é importante, porque há a possibilidade do governo americano, dos Estados Unidos, claro, como país e também como economia, os Estados Unidos exportarem menos ou terem menos relação com a economia asiática. O Ciesp e a Fiesp, como o senhor já citou também, quais seriam os fatores de promoção para que haja um incentivo maior dessa relação do Brasil com os Estados Unidos, que já é, obviamente, uma grande relação? Eu acho que a relação é uma relação de 200 anos, eu acho que, independente de trocas de governo, a relação entre os dois países vai continuar e permanecer forte, certamente, mas eu acho que o maior atrativo agora é a necessidade dos Estados Unidos de trocarem os seus parceiros com relação à China. E isso abre uma enorme possibilidade para o Brasil, mais uma vez. O nosso cuidado nesse momento é tomar algumas medidas de contenção, né, e prevenção
no contexto da política fiscal brasileira, né? Eu acho que a questão dos investimentos, aliás, a questão dos investimentos é algo que pode ser muito importante na relação dos dois países. A economia brasileira e americana são, em muitos aspectos, complementares. Nós podemos atrair, sim, grande grau de investimento estrangeiro americano para a economia brasileira. De novo, o Brasil vai ser cada vez mais atrativo para os Estados Unidos. E vamos lembrar o seguinte, né, Tiago? Com a economia 4.0, a transformação digital, onde máquina conversa com máquina e você tem um fornecimento cada vez mais adequado, se o americano também quiser fornecer para o Brasil, vai ter que... A maior tendência nesse momento é você produzir próximo do seu consumidor final, inclusive com a medição de pegada de carbono, né? E imagine quanto custa a pegada de carbono vinda da China para o Brasil e dos Estados Unidos para o Brasil. Então, eles vão ter que produzir aqui dentro também. E nós podemos ser um parceiro estratégico para ajudar o americano a entregar produtos para o Brasil mais próximos. Então, eu acho que nós podemos, sim, ter uma maior relação com os Estados Unidos e usando essa bioeconomia como um fator relevante para que isso dê certo. Presidente, vou chamar os nossos comentaristas na sequência, Dora Kramer e depois o Cristiano Vilela. Dora. Boa noite. Vamos falar de corte de gastos, tá? Eu queria saber como é que vocês na Fiesp, como é que o setor da indústria, qual é a expectativa diante de todas as indefinições que a gente está vendo para a definição desse pacote, dos embates internos do governo, dos posicionamentos de ministros da área política, principalmente, do próprio presidente da República. Qual é a expectativa de vocês sobre o desenho? Que pacote, que medidas serão essas? Qual o tamanho do corte de gastos? Olha, nós precisamos de um corte de gastos bastante agressivos, Dora. Na minha opinião, na opinião da indústria brasileira, eu acho que o Brasil tem que usar da oportunidade para deixar definitivamente de ser o país dos puxadinhos. Nós temos essa mania histórica de, ao invés de resolvermos os problemas de gastos do Brasil, das reformas estruturantes do Brasil, claro que nós temos a reforma tributária, que ajuda muito, mas é um exemplo claro de como a gente abre mão de resolver em definitivo os nossos problemas e vamos colocando aqueles puxadinhos que deturpam a reforma original. Isso é um enorme problema. Se a gente, na reforma tributária, por exemplo, mantivesse somente a Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional, não estou aqui discutindo o mérito dessas duas, se elas são boas ou são ruins, só com essas duas a gente poderia manter uma taxa, um IVA de 19,5%, não de quase 30% que nós estamos chegando. Então, essa é uma oportunidade muitas vezes perdida, apesar de avançarmos. A reforma administrativa, a mesma coisa. O Brasil não cabe, o governo não cabe mais dentro do Brasil. Nós precisamos reduzir esses gastos e de maneira agressiva. Caso contrário, nós vamos continuar nessa política que gasto é vida, e isso nós estamos vendo as consequências que tem para a nação e especialmente para a indústria. A indústria que tem hoje 11% do PIB e mais de 1/3 da arrecadação total nas costas. É muita carga em cima de um só. E se você matar a indústria, você vai matar a galinha dos ovos de ouro com 30% da arrecadação total de impostos. Então, a gente espera, sim, uma mudança do governo. Acho que a sociedade civil tem um papel importantíssimo para pressionar o Congresso e o Executivo para serem muito mais audaciosos nesse corte de gastos, e o presidente da República tem que entender isso. Chega de ficar brigando com o próprio governo para resistindo a essas mudanças que precisam ser feitas. E rapidamente a pergunta de Cristiano Vilela. Presidente, boa noite. Presidente, o presidente da República, nas últimas horas, deu uma declaração criticando os empresários que recebem subsídios e isenções por parte do governo. Agora, como é que fica dentro de um contexto global onde outros países, estávamos falando agora justamente desse contexto da assunção de Donald Trump nos Estados Unidos, com um discurso também de proteção do seu setor produtivo? Como é que fica o setor produtivo brasileiro se não tiver o apoio do governo, especialmente no que se relaciona à competitividade internacional?
Eu acho que fica mais uma vez para trás, Cristiano. Nós somos contra protecionismo. Eu acho que as economias têm que ser abertas. O que nós lutamos é em prol de uma isonomia competitiva. Acontece que produzir no Brasil, hoje, comparado a produzir nos países da OCDE, que pode ser comparáveis ao Brasil, é uma diferença de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. É a famosa mandala que a gente já falou várias vezes aqui na PAN. Então, nós precisamos buscar essa isonomia e, no momento, com o governo Trump, provavelmente vai aumentar ainda mais o grau de protecionismo. E tem ainda uma política que nós temos que tomar muito cuidado, que pode gerar inflação e uma valorização do dólar no Brasil, que aumenta os nossos custos. Então, nós temos que tomar muito cuidado. O Trump está falando já de pôr uma taxa para a China de 60% e para os demais países de 10%, protegendo o seu país. É o Buy America First também que está envolvido em tudo isso. Então, nós temos que tomar ainda mais cuidado e, de novo, sermos muito audaciosos e resolver nossos problemas. Porque, Cristiano, a gente pode criticar o chinês ou o americano quando quiser, mas 80%, 90% dos nossos problemas estão dentro do país, dependem de nós e nós temos que ser audaciosos e rápidos na solução desses problemas. Então, cabe a nós essa pressão brutal para que essas coisas aconteçam de maneira rápida. O presidente, de forma rápida, nessa semana tivemos mais um aumento da taxa básica de juros. Obviamente que o Ciesp e a Fiesp sempre foram críticos a tudo isso, mas de uma certa maneira é um remédio amargo ou o senhor não gosta desse termo? Não, eu não acho que... Eu acho que, de novo, nós estamos dependentes dessa narrativa da Faria Lima, que cria sempre uma narrativa para que mantenha esses juros altos, independentemente do que aconteça. Hoje mesmo, o Fed baixou os juros nos Estados Unidos, né? Então, e se a gente comparar, Tiago, com os nossos vizinhos, nos últimos 10 ou 20 anos, todos os nossos vizinhos que têm uma política de teto de gastos, têm uma inflação muito maior que a nossa, mantêm taxas de juros menores e cresceram muito mais do que nós. Os nossos vizinhos próximos, nós perdemos da Argentina nesse crescimento nos últimos anos. Então, será que o mundo inteiro está errado e só o Brasil está certo? Nós estamos numa política errada e esse aumento de juros, eu entendo a narrativa, mas não concordo com ela. Eu acho que nós temos que mudar essa mentalidade de juros altos no Brasil. Ela é mortal e tem mostrado que isso tem ajudado as empresas no recorde de recuperações judiciais, de endividamento das famílias e da própria indústria. Então, não é por aí que nós vamos resolver nossos problemas. Conversamos com o presidente do Ciesp, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Rafael Servoni. Presidente, obrigado sempre, mais uma vez, obrigado pela gentileza e bom descanso. Até a próxima. Um abraço a todos, é um prazer sempre estar com você. Um abraço. Prazer é nosso.